estava meditando na palavra de Deus. À noite teremos outro texto e para nós pregarmos. Eu não vou repetir a mensagem à noite não, só para vocês virem à noite de novo, porque aí participa de outra mensagem, vai ser muito bom. E hoje, o tema de hoje é um tema bastante sugestivo, o que estamos fazendo com Eutico. Você pode falar comigo? O que estamos fazendo com Eutico. Vamos mais uma vez? O que estamos fazendo com Eutico. Eutico é o nome de um homem, viu? É o nome de um jovem. Aí você pode falar para o seu amigo, seu irmão, a sua irmã que está do seu lado, fala, o que você está fazendo com Eutico? Né? Vamos movimentar aí nessa manhã. Júlia, você não perguntou para a Vitória? Perguntou? Respondeu? E você respondeu não, né? Parece que as pessoas não sabem a resposta. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, estudar a Bíblia. O que estamos fazendo com Eutico? E eu vou ler um texto que vocês estarão começando a entender. Atos capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12. Atos 20, versículo 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou, aí você para aí, não continuou no 8, continuou falando até meia-noite. Bom, primeiro dia da semana, qual dia que é? Domingo. Hoje é o quê? Hoje é domingo. Para o judeu, o primeiro dia da semana começa às 17 horas, não é isso, professor Luiz Eurípides? Hein? 18 horas, né? Começa a escurecer, então começa a contar já o domingo, né? No sábado, então aí vai até no outro dia. E aí eles estavam reunidos justamente no primeiro dia da semana, que era um domingo, para partir o pão. E nós entendemos aí como partir o pão era a ceia que eles tinham, e Paulo estava como apóstolo e pastor daquela igreja, e o pessoal reuniu para ouvir o apóstolo Paulo, e ele começou a falar, porque ele iria embora no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Eu não vou até meia-noite hoje, mas Paulo foi até meia-noite falando, né? Então, continuou até meia-noite falando, né? E não era aquela mensagem espada. Vocês sabem o que é aquela mensagem espada? Quem sabe o que é mensagem espada? O obreiro sabe. Sabe? Quem mais sabe o que é mensagem espada? Joás? O que é mensagem espada? Afonso sabe também, né, Afonso? O que é mensagem espada? É uma mensagem comprida e chata, né? Ela é comprida e chata, ela é bem chatinha. Então, normalmente a gente define isso. Mas a mensagem de Paulo, ele tinha um timbre de voz bastante característico, e ouvir Paulo até o dia seguinte, que falou até meia-noite, só que depois ele continuou. Vamos continuar a leitura. Versículo 8, vamos ler até o 12 agora. Havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, olha o nome do rapaz aí, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu. Vocês podem falar comigo? Paulo fez o quê? Desceu. Paulo inclinou-se sobre o rapaz
Fala comigo também. Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Esses 3 pontos são tópicos importantes da nossa mensagem, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o quê? Até amanhecer, e foi embora. Então o versículo 12 conclui: levaram vivo o jovem Eutico, o que muito os consolou. Você pode dizer amém? Uma exegese rápida aqui nesta mensagem. Então o tema eu já falei: o que estamos fazendo com Eutico, não é? Grave bem essa frase, porque você vai descobrir hoje o que você tem feito com Eutico. Bom, no primeiro dia da semana, você já sabe que é o domingo, os irmãos se reuniram para participar da ceia e Paulo pregou até meia-noite. Tudo bem, versículo 7. Versículo 8, havia muitas candeias ou muitas lâmpadas no piso superior. Era um templo fantástico, uma sinagoga que tinha 3 galerias, 3 andares, né? Então tinha a primeira, a segunda, a terceira galeria, 3 andares naquela sinagoga. Era bonito, uma construção fantástica, maravilhosa. Então havia muitas luzes, né, no cenáculo, e as luzes daquela época, luz a óleo de vegetal ou de animal, que expeliu muita fumaça. O local se aqueceu e o ar quente subiu. Aqui o que entende no mínimo um pouco dessa parte de física, o ar quente ele sobe, né? O ar quente sobe. Então as lâmpadas acesas, e lâmpada não era igual que nós temos hoje. Hoje tem lâmpada de LED que nem esquenta, né? Mas ali era fumaça mesmo. Viu, maestro? Você que é pescador, você sabe, né? Já usou aqueles lamparinas, né? Aquelas candeias de óleo, né? Óleo que coloca ali, e também aquilo faz uma fumaça tremenda, mas ela não apaga tão fácil, e ela esquenta o ambiente. Era o que aconteceu, e ali naquele lugar onde eles estavam, o ambiente começou a aquecer, e a fumaça subiu. Aí no versículo 9 diz: assentado na janela do 3º andar estava Eutico. Certamente ele estava cansado do trabalho extenuante do cais do porto de Troade. A cidade onde eles estavam era Troade, uma cidade muito bacana, cidade ali à beira-mar, e hoje é um porto marítimo da Ásia Menor. As grandes ruínas de Troade ainda estão ali na Turquia, e ela chama hoje Esquistambul, na Turquia. Então, normalmente, tinham muitos esquivadores. Nós aqui não trabalhamos em área marítima, mas quem conhece estivador, quem sabe o que é estivador? Você conhece? Muita gente. Aí o coronel ali conhece também o que é estivador, todo mundo sabe o que é estivador. Estivador é quem trabalha no cais do porto, é um serviço pesado. Ele carrega aqueles sacos, né? E sacos pesados ele carrega tanto para levar de um compartimento para outro, como carregar aqueles alimentos que tem dentro do navio, e eles carregam. Esses homens são muito fortes, e eu tive o cuidado de olhar mais ou menos o salário de um estivador. Devia ganhar pelo menos 50 mil por mês, né? Mas eles não ganhavam isso, eles ganhavam em torno, aqui no Brasil, porque nós temos o Porto de Santos, Porto de Vitória do Espírito Santo, lá onde eu já morei ali, eu conheço muito bem. O salário varia entre 4.393 por mês até 8.288 por mês. Esse levantamento é desse ano. Então é um saláriozinho bom, né? Um salário
bruto, mas quem vai aguentar aquela sacaria terrível? E ali eles colocam, eu ficava olhando, que no local que eu morava ali em Vitória, onde fazia faculdade, então é uma pensão que tinha um apelido de hotel, é chamado Hotel Mimoso, né? Mas era uma pensão que a gente praticamente dormia ali, fazia as refeições, e eu ficava olhando os estivadores, colocavam 2, 3 sacos, e eles disputam entre eles, colocando quem carrega mais sacos ali nas costas, aqui na cabeça, e eles carregam aquilo com a facilidade. São os monstros, mas também na hora da comida, eles comem bastante. Eu me lembro que um dia eu estava ali na Santa Casa de Misericórdia trabalhando, no pronto-socorro, atendemos um rapaz, ele estava sentindo uma dor muito forte, viu, doutora? A senhora que já trabalhou muito em pronto-socorro também, muito forte no peito ali, e nós ficamos pensando de início de um infarto miocárdio, mas não era, e fez raio-x, daqui a pouco no raio-x, um simples raio-x, foi detectado que ele estava com uma espinha de peixe, sabe aquela espinha de peixe todinha aqui? Ele comeu com tanta velocidade que engoliu aquela espinha do peixe, todinho, estava atravessado no esôfago, e aquilo ali foi uma coisa fantástica. Estudante de medicina vibra com um negócio desse, né? Vamos agora ver como é que a gente vai tirar. Então, foi para a cirurgia, tirou aquela espinha de peixe ali do esôfago, daquele estivador. O cara é um massa, né? Forte. E ele falou, não, eu comi, eu nem senti, eu só senti depois uma ardênciazinha. Já pensou, o cara engoliu uma espinha de peixe inteira e não senti nada. É tigrão mesmo, aqueles bem fortes. Então, aí foi operado, tirou, ficou bom, graças a Deus. Então, saiu tudo em paz. Então, para vocês terem ideia, era trabalhador. E o Eutico era um cara desse. Ele era estivador do cais do porto de Troade, ali na Turquia. Vai para o culto, irmão, sai do culto. Aqui as pessoas trabalham um pouquinho, estudam um pouquinho, né? A mais, vem para o culto, já está dormindo no culto, né? Imagina o cara lá, trabalhou o dia todo lá, carregando sacaria na cabeça, e ele sentado. E o camarada vai sentar logo no 3º andar. E diz que ele estava na janela ainda, né? É muito perigoso sentar na janela. Quem está na janela significa espiritualmente e também na vida secular, que ele não está nem de um lado nem do outro. Está a metade para a rua e a metade para a igreja, né? Então, na janela, ele estava na janela. Eu acho que é para aspirar um pouquinho do ar que tinha lá de fora. Sentado na janela do 3º andar, e Paulo me dá um sermão, irmãos, aquele sermão comprido, até meia-noite, né? E aquele sermão bem extenso, e ele foi começando a ficar meio tonto, aquela fumaceira subindo, ele foi ficando anestesiado, porque aquilo é CO2, é gás carbônico. Vocês sabem, no Japão até pouco tempo tinha os livretos nas bancas de jornais ensinando como morrer sem sentir dor, né? A maneira melhor de morrer, que ele tem muito suicídio, né? Agora diminuiu um pouco, mas tinha muito suicídio lá. Então o que a pessoa fazia? Entrava dentro do carro, na garagem, onde tivesse, ele colocava uma mangueirinha lá no escapamento do carro, ligava o carro e trancava aquela fumacinha para dentro do carro. Ele ia ficando anestesiado com aquela fumaça do CO2 e morria sem sentir dor. E é uma morte, eu já vi em ML pessoas que morreram assim por asfixiamento de gás carbônico, e eles ficam um morto bem bonito, coradinho, né? Porque
arrebenta, né? Arrebenta as hemácias, né? Então ele fica bonito, morto bonito, mas esse cara não está morto, está mortinho da Silva, né? Então eles ensinam isso aí, e ali com Eutico, por vocês terem uma ideia, eu estou falando um punhado de coisas de introdução, mas para vocês chegarem à conclusão do que aconteceu com Eutico, ele não caiu à toa, não somente porque o sermão foi longo, mas ele ficou atordoado. A Bíblia fala que ele ficou atordoado com aquela fumaça e caiu do terceiro andar, caiu morto. A Bíblia fala que ele caiu morto. Quando ele caiu morto, eu creio que a pancada já foi suficiente para matar, e mais o gás carbônico que ele tinha inalado era suficientemente capaz para matá-lo. Aí no versículo 10, Paulo, o apóstolo, pregando, igual eu estou pregando aqui. Olha, se alguém cair, se estrebuchar aí na cadeira, sempre tem um alvoroçozinho, não tem? Crente gosta de fazer um alvoroçozinho. Eu nunca gosto de anunciar morte de pessoa na hora do culto, né? Porque cria aquele clima de quem que morreu, quem que você conhecia, não sei o quê, porque crente é curioso, né? Aí começa a perguntar. E daqui a pouco, se cai alguém morto, há um alvoroço natural para levar o camarada para fora para ele ter um atendimento. E ele caiu do terceiro andar, da galeria do terceiro andar, e Paulo não se atrapalhou. O versículo 10 fala, ele não se atrapalhou com o sermão e o alvoroço do povo, ele simplesmente tomou 3 atitudes. Quantas atitudes Paulo tomou? Paulo tomou quantas atitudes? 3 atitudes ele tomou, pregando aqui, né? Aí está o Juninho, está o Luiz aqui pregando e tal, fogo caindo, daqui a pouco, pum, morre um lá, e irmão Luiz, vamos lá ungir, e eu não vou parar de pregar para ir ungir, se o camarada já morreu, então, e vamos depois esperar, né, o resultado. Ou nós temos aqui a ADR Saúde para cuidar, né? Aí Paulo era tranquilo. Vocês sabem que o biotipo de Paulo, descrevem-se que o biotipo de Paulo, porque não tem, que pena que não temos nenhuma fotografia, né, João Marcos? Você tem aí na escola dominical, foto de Paulo, né? Tinha perna cambota, careca, baixinho, né? E falava assim, o tipo dele pregar era bem enjoada a voz dele, se ouvir, daquela que dá sono realmente. Mas quando ele viu que o cabra caiu lá do terceiro andar, faz barulho, faz uma pancada lá no chão, já caiu morto. Aí levaram ele para fora da sinagoga, e Paulo simplesmente, ele fez uma pausa na sua mensagem, e diz o versículo que nós acabamos de ler, que ele tomou algumas atitudes. O versículo 10, coloca o versículo 10 aí do capítulo 20 de Atos, qual é? Paulo desceu, apenas Paulo desceu. Então ele desceu do púlpito, estava pregando, desceu. Essa atitude de descer é uma atitude, ele estava prestando um serviço a Deus, um serviço à igreja, ministrando a igreja. Eu aqui estou ministrando, eu estou prestando serviço a Deus, com toda certeza. Vocês cantando estão prestando serviço a Deus, vocês tocando estão prestando serviço a Deus. Então nós não podemos nos deixar envolver com outras coisas na hora do culto, mas ele calmamente desceu. E essa atitude de descer significa igual a humildade. A humildade de Paulo foi muito grande. Essa humildade de Paulo é uma atitude que valida o bom servidor. Se você quer ser um bom servidor na obra de Deus, para o teu próximo, para a igreja,
seja humilde, porque o humilde talvez, muitas vezes acontece, eu já vi mesmo, o pastor Luiz está aqui na frente, não é para levantar a bola para ele não, mas eu já vi, caiu alguma coisa lá no chão, e vai lá, pega o pano, e vai lá e limpa. Ele pastor, era um trabalho talvez que outro poderia fazer, mas ele vai lá e limpa, não é? E é uma atitude de humildade, sem dúvida alguma, é uma atitude de humildade, você fazer um serviço que talvez é para um outro que está numa escala menor fazer, e você vai lá e faz. Na empresa, talvez, alguma coisa que era para uma outra pessoa fazer, de um grau menor de qualificação na empresa, e você vai lá e faz. Simplesmente você faz para servir, para ajudar aquela pessoa, ajudar o seu companheiro de empresa. E Paulo, ele desceu a atitude de humildade. Para desenvolvermos então uma atitude de humildade, nós precisamos dizer não a algumas coisas e sim a outras coisas. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 3, Filipenses 2 e 3, vamos lá? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Então, aqui é dizer não à ambição egoísta. Nada faço por ambição egoísta. A ambição egoísta é querer mais e mais para si, sem ter a humildade de repartir com os outros, é querer o que o outro tem a qualquer preço, não por necessidade, mas por contenda e vanglória. Talvez a pessoa já tem alguns bens materiais, algumas coisas materiais, mas ele, por vanglória e por egoísmo, como diz aqui o texto, não é? Uma ambição egoísta, a pessoa quer mais e mais e mais e mais. Na nossa vida material acontece isso, e na espiritual também. A pessoa já tem, talvez, alguns cargos na igreja, mas não é porque precisa, ele quer tomar o lugar do outro. Quer tomar o lugar do outro, mas podia ser eu para fazer aquilo, né? Então, tem alguns que falam, outro dia, não tem muito tempo, eu estava numa reunião, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Misericórdia, está blasfemando, né? Se eu fosse Deus, eu faria diferente. Então, vai esperar ser Deus, né? Por algum tempo. E isso é ambição egoísta, a pessoa querer mais e mais para si e não repartir com os outros, não ter humildade de repartir com os outros. Um dia eu estava numa das nossas igrejas, fui participar lá do café da manhã que eles fizeram. Pastor, é bom que o senhor esteja lá no café da manhã. Eu fui. E cheguei lá cedo, café da manhã, aquele negócio todo, e eles trouxeram bastante pessoas da favela, daquela região ali, para tomar o café. Então tinha um pão com mortadela, para crianças que não comem carne a semana toda, um café com leite, e teve um moço da padaria que ele cedeu o leite, e cedeu esse pão, e a mortadela, outro cedeu, então tinha bastante, foi cedendo, daqui a pouco, aí eu cheguei, eu estava lá participando, junto com os obreiros também, dali, e de repente, uma criança pobre, paupérrima, você imagina o que é pobre, paupérrima mesmo, ela estava sentada ali, comendo o seu pãozinho, né, todo satisfeito, pão com mortadela. Aí daqui a pouco, o irmão que estava em cima falou, acabou, não tem mais lanche. Imagina, tinha outro lado dele, ficou assim, todo triste, né, e eu fiquei olhando aquela cena, e eu, logo no momento, nem o obreiro que estava comigo, nós não tomamos essa decisão no momento, mas o garoto estava do lado dele,
que era bem pobre, ele pegou, partiu o pão no meio e falou: toma metade para você, que aí você vai comer também. Mas aquilo nós choramos ali de emoção de ver a humildade, o sentido de cooperação que tinha no coração daquela criança, que ela sabia o que é oferecer alguma coisa que parece mínima, mas que vale tanto para o outro. E eu aprendi uma lição fantástica naquele dia, porque eu vi de uma criança, ela fazendo algo que muitos adultos poderiam e deveriam fazer. Então, humildade é uma das qualidades nas atitudes de quem quer servir ao Senhor e servir ao próximo, porque serviço é servir a Deus e servir ao próximo. Então, nós temos que entender isso: servir a Deus, servir ao próximo e servir a igreja, em alguma parte que ele pode servir. Outra coisa que acontece ali, que acontecia na igreja de Filipos, onde eu citei aqui, ele dizia não à vaidade vã. Quando nós vemos o versículo 3, diz assim, que considera os outros superiores, superiores a si mesmo. No versículo 4, dizer sim à importância dos outros. Esse dizer sim à importância dos outros, nós encontramos aqui: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5 do capítulo 2 de Efésios: seja de modo de pensar, versículo 4, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é bacana na vida social nossa, na vida secular, e na igreja é muito mais. Você quer ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor, servir ao Senhor com alegria, sirva o teu próximo. Quando você está servindo ao teu próximo, você está servindo a Deus, e Deus está de lá de cima te aplaudindo, porque você cumpriu uma das ordens fantásticas de Deus. Porque quando falamos aí da importância aos outros, aqui precisamos entender a diferença entre amar os relacionamentos e amar as pessoas com quem nos relacionamos. Tem muitas pessoas que amam os relacionamentos e não amam as pessoas com quem nos relacionamos. Nós veremos a diferença quando existir um desconforto ou uma insatisfação. Quem vive trocando de relacionamentos não apenas está se recusando a mudar, mas provavelmente acredita que existe sempre alguém mais adequado e capaz de lhe satisfazer. Então, isso cabe para namorado, Então, aquelas pessoas que mudam muito de namorado, cada dia está com uma e tal, ou a moça cada dia está com ela não está amando a pessoa com quem está relacionando. O dia que a pessoa fizer uma cara feia para o outro, aí já acaba aquele relacionamento. Isso aí, nos casamentos é a mesma coisa, Você vê e ouve falar constantemente de artistas, famosos do nosso país, principalmente, que tem 10 casamentos, mais não sei quanto. Eu não sei, Juninho deve saber quem casou mais vezes, foi a Gretchen ou o Fábio Júnior? Hein? Não sabe, não? As meninas devem saber. Quem foi, Vitória? Não sabe? Não, Jaqueline, sabe? Não? Olha aí, a Sônia já falou que é a Gretchen, Olha aí, está por dentro das informações, Então, ouve. Então, eu estou falando de coisas que nós não somos extraterrenos, não, irmãos. Nós somos terrestres. Quando você é extraterreno, aí é outra história. Então, a gente ouve falar
não sei, eu não sei a quantidade, muitos casamentos. Então muda de relacionamentos. Quando aquele não está, contrariou um pouquinho em qualquer coisa dela, aí já larga e já está com outro, assim vai, assim vai, assim vai. Assim mesmo é na casa de Deus, é no serviço que nós prestamos a Deus. Nós temos que amar as pessoas, o relacionamento com as pessoas. Talvez eu tenha um bom relacionamento com Arão, que é o meu sacerdote aqui, do teclado. Aí o dia que ele pisar no meu pé, acabou. Pisou no meu carro, acabou o relacionamento. Eu sei que vocês viram União, o Uziel, né, Uziel? Sempre aí, Uziel, né, Uziel, né? É um nome diferente. Mas, se alguém pisar no seu calo, você não vai deixar de amar. O primão, se pisar, dói, viu? Que o cabo é pesado, então, mas vai acabar o relacionamento por causa disso? Não, porque ele ama a pessoa, ele tem um relacionamento com a pessoa, e quando alguma coisa nos fere, nós temos vontade de parar o relacionamento. Olha, aquele lá para mim acabou, não falo mais com ele, não falo mais com ela. Isso é não saber servir direito, e uma das atitudes de serviço é humildade, dizer sim. O versículo 5 é muito duro para nós, e Paulo foi bem enfático nesse versículo 5, capítulo 2 aos Efésios. Agora projeta aí, seja o modo, é esse aí mesmo, seja o modo de pensar de vocês, o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Quantos estão dispostos a pensar como Jesus? Pode dizer amém? O amém foi pela metade. Quantos estão dispostos a pensar como Jesus? Olha, o pensamento de Jesus era fantástico. Mateus Capela, você é um menino muito bom. Então, mas quando a sua esposa talvez faz alguma coisa que não te agrada muito, não fica bicudo, entendeu? Continue o relacionamento, que uma hora vai se acertar, vai dar tudo bem. Jesus sabia, ele tinha o céu para morar, ele tinha tudo à sua disposição. Paulo começa a descrever, ele deixou o seu trono de glória, que ele tinha direito. Ele falou, olha, eu vou deixar aqui o céu para habitar lá, entre os humanos, vou me tornar humano como eles, para que eles sejam salvos. Glória a Deus, aleluia. Quando nós entendemos que as pessoas recebem essa palavra no coração e a praticam 24 horas por dia, termos o mesmo pensamento que houve em Jesus, pensamento maravilhoso. Ele falou, eu vou sofrer, eu não precisava fazer isso, mas eu vou descer do trono, vou ficar lá, porque é um propósito do meu Pai. Deus tem um propósito para cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Deus tem um propósito para cada um de nós, independente do serviço que estamos fazendo, se é bom ou se é ruim, mas vamos procurar fazer com humildade. Eu estou falando somente de humildade, dizer sim ao exemplo de Jesus é um exemplo de humildade. Agora Paulo, voltando lá à minha história, que é de Paulo, capítulo 20 Atos, ele desceu do púlpito, se humilhou, ele não fala a Bíblia que ele não deixou nem um segundo lá. Quem registrou isso aqui foi Lucas, né? Lucas, eu acho que ficou quietinho, ele falou, o que Paulo vai fazer lá? O cabra já caiu morto lá, o que Paulo vai lá? Ele desceu, chegou lá, o rapaz tirado do chão, morto, com asfixia de gás carbônico e com a pancada da queda também do terceiro andar. Aí Paulo tomou uma atitude que é muito importante, inclinou-se, diz a Bíblia que ele inclinou-se sobre o jovem. Para você inclinar, você precisa fazer alguns gestos, né?
maravilhosos, importantes e especiais para você inclinar. Deixa eu ver uma pessoa mais esguia aqui. Que deu, Neilson? Foi arrebatado? Não, né? Vem cá, Neilson. Isso, eu preciso te usar aqui um pouquinho. Cabra é elegante, não tem barriga, ele tem abdômen negativo. Eu já fui assim, viu? Vem aqui, isso. Aí, você está aqui numa atitude vertical, verticalidade. Quando você está na verticalidade, você está olhando os outros sempre, né, na direção ou por cima ou no nível superior, né? Olha para a Érica com H, né? E a Érica é uma menina muito crente, é crente, viu? É muito crente. Então, na realidade, ele está na verticalidade. Para você inclinar, você tem que sair da verticalidade e dobrar o seu corpo. Dobra o corpo, se inclina. Mas, camarada, você não dá para ser japonês, então, não? Eu vou empurrar. Não, mas não dobra o joelho, não. E se inclinar, não é fácil, né? Não é fácil, não. Então, se inclinar é você sair na posição de verticalidade e ficar numa posição que é um tanto desagradável, mas significa inclinar, é servir, é atitude de servo. Você que trabalha com a juventude, muitas vezes você sabe que o rapaz, que a moça está precisando de uma ajuda. Você precisa sair da sua verticalidade espiritual, que você sabe o que é certo, e aquela pessoa está fazendo o que é errado, você vai se baixar e se nivelar até com ele, para que ele possa se consertar. Assim que é o ato do crente, do cristão verdadeiro, nesse trabalho de serviço. Primeiro, ele tem que descer, ser humilde, ser humilde, e então não ser nariz empinado. Depois ele tem que se inclinar, descer da sua verticalidade, descer mais ainda. Muito obrigado. Se eu precisar de você de novo, eu te chamo. Então, se inclinar a isso. Quantos entenderam? Pode dizer amém? Então, atitudes de servo. Primeiro é ter humildade, é descer, desça, porque quando você desce, você chega a um nível da pessoa que talvez tem uma qualidade bem inferior, até no ensino secular, em tudo, mas você fala em linguagem dele, né? Fala em linguagem dele, e você vai ali, devagarzinho, você vai conquistando a amizade, e o relacionamento vai se fortalecendo, porque você não está amando apenas aquela amizade, mas você está amando a pessoa, e é tão bom quando nós amamos a pessoa. Então essa humildade vai fortalecendo, e inclinar-se a isso. Olha só, Jó capítulo 29, versículo 15 e 16, Jó 29, 15 e 16, Jó está fazendo um discurso. Esse discurso, eu acho um discurso fantástico, que oxalá que todos os crentes pudessem fazer esse discurso de verdade. Aí Jó começa a dizer: eu era os olhos do cego. Seus olhos do cego, você está aí numa rua, tem um cego para atravessar a rua, ele não consegue chegar do outro lado, aí você vai, pega pela mão, você não conhece ele, você não tem intimidade com ele, mas pega e leva para o outro lado. Então você se tornou os olhos do cego, e na igreja nós temos que fazer isso. Nós temos que ser os olhos dos cegos, pessoas que não enxergam bem espiritualmente, não estão enxergando
como você enxerga, mas você que tem os olhos espirituais funcionando bem, você vai pegá-lo e levar do outro lado. Do outro lado quer dizer chegar no lugar certo, que leva para o céu. Ele estava no caminho errado. E os pés do aleijado, olha só que coisa fantástica que Jó falou. Eu era os olhos do cego, eu era os pés do aleijado. Versículo 16, ele diz ainda: eu era o pai dos necessitados, e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Meu Deus do céu, chega um desconhecido lá, Noemi, no seu escritório, você vai defender um desconhecido como advogada, né? Como uma profissão muito honrada, muito bonita, mas é duro, não é duro? Você interessar pela defesa do desconhecido. E na igreja nós precisamos nos interessar pela defesa do desconhecido. O irmão chegou agora, chegou ontem, aí você fala, será que ele tem não sei o que e tal, não? Se aproxime e comece a dedicar alguma atenção especial na defesa dele. O pai dos necessitados, nós vimos aqui apresentar aqui a bondade dos irmãos, a voluntariedade em doar 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz para o necessitado, uma lata de óleo. Talvez na sua casa não faça tanta falta, porque tem 2, mas na casa dele tem necessidade. Então Jó estava dizendo, eu era o pai dos necessitados. Então, irmãos, vamos exercer esse serviço com mais integridade, com mais força, e quando nós fazemos isso, nós estamos nos assemelhando a Paulo e nos assemelhando a Jesus. Primeiro, a atitude de Paulo foi descer, segunda, foi se inclinar, e a terceira atitude é fantástica, ele abraçou, ele chegou lá, desceu do púlpito, foi lá, se inclinou, quer dizer, baixou mais ainda, mas além de se inclinar, ele abraçou o cabra morto. Você chegou perto assim de um caixão, viram? Você abraça alguém que está ali, hein? O dedinho dele está assim, ó. Não, é difícil, né, se abraçar um defunto, mas na igreja talvez tenha alguém que está morto espiritualmente, e nós precisamos desenvolver esse serviço de abraçar aquele que está morto, para que ele reviva. Um abraço vale muito, um abraço vale muito, e o abraço de Paulo, cheio da unção de Deus, não diz o texto, Lucas não registrou isso, que ele fez uma oração forte, levanta em nome de Jesus e tal, ressuscita, não, ele apenas desceu, se inclinou e abraçou. Abraçar é atitude de amor. Por isso que nós precisamos nos abraçar mais. Agora o negócio da Covid já está um pouco, né, longe de nós, tem umas gripezinhas de vez em quando, então você não abraça de cara a cara, abraça sim, mas dá um abraço caloroso, né, bom, não pega nada, então o abraço transmite calor, transmite uma boa energia, como dizem aí fora, mas não é simplesmente energia, é a força do Espírito Santo que está em nós, essa força vai ser transmitida. Paulo, quando abraçou Eutico, que estava ali morto, quando ele desceu, inclinou-se e abraçou, o amor de Paulo trouxe vida nova para Eutico. Você pode dar um amém? Isso vale uma salva de palmas, gloriosa, porque o amor ressuscita vidas.
O amor ressuscita vidas, ressuscita vidas. E o amor de Paulo ressuscitou a Eutico. O interessante é que Paulo ressuscitou lá, e a Bíblia nos ensina para nós amarmos uns aos outros. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em Mateus 26 nós temos aí. E o segundo e também grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, amar a Deus e amar o próximo. Aí o versículo 11 é fantástico. O versículo 11 diz que o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, ele não ficou ali fazendo uma ênfase: olha, o homem ressuscitou, e pá, não. Ele voltou para o púlpito e celebrou a ceia e pregou até o amanhecer. Misericórdia! Ele viu que o homem estava vivo, acabou a missão dele ali, a ressuscitação daquele jovem que estava morto. Ele voltou para o púlpito, celebrou a ceia e pregou até o amanhecer, até o raiar do dia. Qual o comentário da igreja que fez ali? A igreja, aqui diz o texto: levaram vivo o jovem Eutico, o que muito os consolou. Então, o resultado de tudo isso foi esta finalização do versículo 12. Ficaram contentes porque o irmão Eutico havia ressuscitado. Não se registra nenhum comentário acerca do conteúdo do longo sermão de Paulo, mas do resultado da atitude de servo do apóstolo Paulo. Que coisa fantástica, não é? Então Paulo foi lá, ressuscitou Eutico, Eutico ficou vivo, todos ficaram alegres, a igreja toda alegre. Imagina se acontece isso na nossa igreja local. Ali é uma igreja local, a igreja de Troade. Então, eles ficaram todos alegres. Quando terminou o culto, foram para casa, eufóricos, contentes. A gente imagina que todo mundo estaria ali falando: olha, o apóstolo Paulo hoje estava cheio do óleo, pregou e tal. Mas não, ninguém falava nada da mensagem de Paulo. Todo mundo falava somente do jovem que foi ressuscitado. Então Deus, Ele quer de nós atitudes de servos, e essa atitude de servos vai ser o comentário de toda a igreja. Aquele irmão, aquela irmã teve uma atitude fantástica, uma atitude de humildade, uma atitude também de inclinar-se, essa atitude fantástica que teve de abraçar aquela pessoa que estava caída. E quando nós levantamos o caído, diz a Bíblia que nós estamos trazendo um lucro muito grande para o reino de Deus. Quando você ganha uma pessoa que está fora do caminho do Senhor, e muitos ainda não entendem. Tem pessoas que quando vê a outra na beira do abismo ali, ele dá um empurrãozinho para ele cair de vez. Mas não, o nosso trabalho é estender as mãos, assim como Paulo fez, descer da nossa posição, nos inclinarmos ali sobre esta pessoa e abraçar essa pessoa. O nosso abraço vai trazer amor, vai transmitir muita alegria, muita paz. Nós queremos convidar os irmãos para ficarem em pé, para nós distribuirmos a ceia logo, logo. Mas que esta noite seja uma noite de vitória. Essa noite, neste dia, nós estamos no primeiro culto da manhã. Nós teremos muitas atitudes para tomar. Eu queria que você pensasse nisso. Nessa mensagem sobre o serviço, você ter uma atitude de humildade, você ter uma atitude fantástica, que nós falamos aqui, de descer, né? Humildade, a atitude de servo, você servir, sair da sua verticalidade e servir com alegria ao Senhor. E abraçar é demonstrar o amor.
nesta manhã, eu quero orar por todos nós. Orar, Senhor, eu quero ter um coração totalmente de servo. Esse coração de servo é um coração que vai realizar algumas atitudes. Quais são as atitudes? A atitude de humildade, ser mais humilde. Ser mais humilde não é usar uma roupinha esfarrapada, né? Roupinha velha, não. Tem pessoa que pensa que é isso. Aquele irmão é tão humilde, coloca aquela biblinha assim colada no peito. Aí você fala, paz do Senhor, ele fala, paz do Senhor, irmão, né? Você quase nem ouve a voz, mas não é isso, humildade não é isso. Humildade é você ter a atitude de atender o necessitado. Humildade é isso, você descer do seu pedestal, e quando você faz isso, você consequentemente será um servo, porque você desce da sua verticalidade e alcança aquele que está necessitado. E aí o abraço, esse abraço, antigamente eu falava sempre no final do culto, dê pelo menos 30 abraços, e eu vou começar a falar isso de novo, porque nós estamos no serviço. Dê pelo menos 30 abraços antes de ir para casa. Esses 30 abraços vão ajudar. Eu fico feliz porque todo dia, tem um irmão aqui que ele, todo dia, 6 horas da manhã, ele ora exclusivamente para mim. Ele fez um propósito com Deus. Irmão, tem sido tão abençoado com isso. E a primeira letra do nome dele, eu vou falar só a primeira letra. Só a primeira letra, vocês vão descobrir. José Maria da Luz. Onde está José Maria? Olha lá, José Maria da Luz. Não é isso, José Maria? E eu não tenho outra alternativa a não ser orar por ele também. O WhatsApp serve para isso, não é para ficar contando fofoca, não, né? Ele ora por mim, eu oro por ele, logo em seguida, ministrando bênção sobre ele, sobre a sua família. Nós temos sido abençoados. Foi um propósito que ele fez com Deus. Eu nunca pedi isso para ele. Pedi, Zé Maria, para você? Não. Foi Deus que exigiu dele esse compromisso. Se cada crente assumir o compromisso de orar por uma pessoa, um dia eu estava aqui, eu fiz o compromisso de orar por uma pessoa. Eu creio que ela não está aqui hoje, é a Meire. Meire está aí, mulher do Ricardo, ela não está. Aí depois que eu terminei aquele propósito de 3 meses orando por ela, eu cheguei para ela e falei, você sabe que eu tenho orado todo dia especificamente por você, tantos minutos, e Deus, ela falou, pastor, ela começou a chorar, Deus tem me abençoado e concretizou tudo aquilo que eu precisava. Então escolha uma pessoa para você orar, e eu dou uma dica para você, escolha primeiro o pastor da igreja, escolha o meu nome, né? E depois escolha outro nome também, pode colocar 5 nomes, eu uma época fiz um cartãozinho, não sei quem lembra, um cartãozinho de 5 nomes, você colocar 5 nomes ali para você orar, todo dia eu coloquei 5, né, orar 5 minutos, às 5 horas, né, por 5 pessoas, então, vamos usar essas táticas maravilhosas para nós abençoarmos as pessoas e seremos abençoados, e quando você ora por alguém, alguém está orando por você. Quem sabe você não tem sido tão abençoado, porque você não tem orado por alguém, e Deus hoje, nesta manhã, Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam uma bênção, e sejam abençoados, abençoadores, vocês estarão cumprindo o que diz a palavra de Deus. Concluindo, Eutico, quem sabe o significado do nome de Eutico? Quem sabe, não precisa nem olhar no Google que você vai talvez se frustrar que não vai encontrar. Eutico, Paulo foi lá, ele desceu,
se inclinou, abraçou, voltou para o púlpito, pregou, e todo mundo ficou feliz, porque Eutico estava vivo. Eutico significa afortunado, significa próspero. Se Paulo não ressuscitasse Eutico, ele perderia uma grande fortuna, uma grande prosperidade. Então vale a pena tomar atitudes que salvam vidas. Jesus sabia disso e morreu para nos salvar. Vamos tomar atitudes que venham salvar vidas. Os Eutios estão aí. Então a pessoa olha, não, mas aquele lá não tem nada para dar, não tem nada para me oferecer. Mas quando você vai ver, é uma grande fortuna, é um grande ajudador, é uma grande ajudadora que Deus vai colocar ao teu lado. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos executar isso, abençoar as pessoas, abraçar as pessoas, sem hipocrisia, mas com sinceridade de coração. Isso é importante, inclinar-se, descer e abraçar. Vamos exercitar isso, irmãos, amém? Então, isso vai ser muito salutar para todos nós. Participaremos da ceia do Senhor agora. E na participação da ceia do Senhor, nós sabemos que é um ato que Deus falou que nós precisamos executar todas as vezes que nós pudermos participar, nós vamos participar. Talvez você saiba de alguém, mas aquele lá não tem mais jeito. Tem jeito sim. Desça, se inclina e abrace. Desça, se inclina e abrace. Tem jeito sim. Aquele tem jeito, aquela tem jeito, porque o nosso Deus não ia colocar isso aqui por acaso. Paulo desenvolveu tantos outros trabalhos de serviço, e ele, na última hora da sua vida, nas últimas horas, ele lembrou de um rapaz, que ele tinha dispensado do seu trabalho, que era João Marcos, tinha dispensado, falou, chama lá o João Marcos. E ele fala que o João Marcos seria muito útil para ele, seria muito útil. Não despreze ninguém, não despreze ninguém, não faça cara feia para ninguém. Se por acaso você tem alguma coisa contrária a alguém, peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa e glorifique o nome do Senhor. Eu sei que este ano nós vamos terminar com uma êxtase espiritual muito grande, o poder do Espírito Santo derramado sobre nós. Eu sinto isso, eu estava orando para trazer essa palavra, e à noite eu falei, eu vou trazer uma outra palavra, não é no Novo Testamento, no Velho Testamento, mas muito semelhante a isto. Vamos nos ajudar. Se alguém quer oração antes da ceia, vem à frente, eu quero orar por você. Se alguém quer oração, vem à frente, eu quero orar, para que você seja um servo, uma serva fiel do Senhor, e naquele dia, o justo juiz vai dizer, bom servo fiel, bom e fiel servo do Senhor. Para ser um bom e fiel servo do Senhor, tem que praticar essas atitudes. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Tem alguém que quer vir à frente para receber a oração? Eu quero orar por você. Não saia daqui, quem sabe, não saia daqui com dor no coração. Abrace alguém, abrace alguém. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus está restaurando famílias, Deus está restaurando pessoas. Vocês têm uma canção para cantar? Pode cantar. E quando nós vamos orar para as pessoas, vem aqui, minha irmã. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe grandemente, aleluia.
Vamos servir, vamos servir, vamos servir, vamos servir. Isso é importante, abraçar. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Oh, aleluia.